Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vídeo do quadro Assuntos Cristãos e hoje eu vou falar sobre Romanos 5. Eu vou ler com vocês Romanos 5 e depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele, que eu acho um texto muito rico e que pode edificar muitas pessoas. Então vamos lá. Diz assim: a justificação pela fé e paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo quando que não mesmo que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morremos muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, como a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu sei que é um texto bem longo que eu li, gente, mas assim, eu ia pedir para vocês também lerem em casa sobre esse texto, meditar sobre esse texto, que ele é um texto muito rico. Que eu sei que algumas pessoas que me assistem aqui no canal não têm, acabam não tirando esse tempo com Deus, de ler a Bíblia todos os dias, não tem essa rotina. Mas pode começar por um texto simples como esse de Romanos, que é um texto muito rico, muito fácil de entender e principalmente pedir orientação de Deus para que vocês tenham revelação dele. Mas eu vou falar o que eu tive de revelação sobre esse texto. E vamos lá. Primeira coisa é acesso à fé. Nós só podemos ter acesso à fé através de Deus. Nós não temos fé sem Deus, gente. Essa é a primeira coisa.
Outra coisa é ser feliz nas tribulações. É muito fácil a gente ser feliz quando todo mundo tá trabalhando, quando todo mundo tá bem, quando todo mundo tá saudável. Mas e quando acontece uma doença na família? Mas e quando alguém fica desempregado? A gente tem que ser feliz também nas tribulações, porque como o próprio o texto diz, Deus está nos suportando nas tribulações. Eu sei que isso é muito difícil, que é muito difícil quando a gente está mal, a gente acreditar, ai, mas isso vai melhorar, mas isso vai melhorar. Mesmo que não melhore aqui na Terra, você vai ter a vida eterna com Deus, que é o melhor presente que Ele pode dar. Então, assim, gente, não fiquem tristes se vocês estão passando por problemas, porque assim, Deus está com vocês em cada problema. Deus tem um propósito para cada coisa. E assim, se por exemplo, vocês verem que o problema que vocês estão não tem como acabar, tenham fé que ele, se for da vontade de Deus, tudo isso vai passar. E é isso. O próximo tópico é: Jesus morreu pelos pecadores. Sim, gente, quando Jesus morreu, ele morreu por todo o mundo. Quando diz por todo mundo, inclusive pelos assassinos, pelos estupradores, pelos pedófilos, pelos políticos corruptos, é por todo mundo. Jesus morreu por todo mundo. Ele morreu por mim, eu erro. Você também erra. E todo mundo que está nesse mundo uma vez já errou. Ninguém nesse mundo não comete pecado. E Jesus morreu justamente pelos pecadores. Ele morreu justamente por mim. Ele morreu justamente por você. Sabe, é isso que eu acho assim muito lindo do texto falando que Jesus morreu quando nós ainda éramos pecadores. Porque Jesus não olhou assim, essa pessoa é boazinha, essa pessoa ela pode melhorar. Não, ele não olhou isso. Ele morreu por amor a essa pessoa, independente de como ela haja, independente de como ela é. Claro que Deus não fica feliz com os nossos atos errados, mas ele nos ama apesar dos nossos atos errados. E assim, é isso que eu acho muito lindo. E o último tópico é: Jesus é o único caminho. Eu sei que isso pode parecer assim, é óbvio, mas sim, gente, não tem outro caminho para você acessar Deus sem ser por Jesus. Não tem outro caminho para você acessar Deus sem você se reconciliar com Jesus. Não tem outro caminho. E é isso, gente. Se vocês gostarem desse vídeo, já dê um like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todas, beleza? Me sigam nas redes sociais que vai estar tudo linkadinho aqui embaixo. E um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!